Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É com imensa alegria que a Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, nós nos encontramos nesta quinta-feira para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando que nós estamos todos trocando experiências e conhecimentos, sempre abertos, jamais donos de uma verdade, mas estamos tentando ser estudiosos das leis do amor maior de Jesus e dos bons espíritos. Então, a Dani vai ler para a gente o livro, uma mensagem do livro Vigiai e Orai. Depois nós vamos fazer a nossa prece inicial e a gente vai responder uma pergunta de uma amiga de algo que foi citado semana passada e que a gente quer falar um pouquinho sobre cremação, tá? E aí a gente vai dar continuidade sobre as questões 904. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos e a Fraternidade Espírita, Amor e Caridade sempre agradece. Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso estudo. Cobranças morais. Não efetues cobranças morais a quem, segundo as tuas contas, algo tenha ficado te devendo a vida. Sempre recebemos dos outros o que eles, por sua vez, receberam de nós. Ninguém consegue dar do que não tem. Sem que seja convenientemente preparada, nenhuma terra produz o que se quer. Temos dos nossos semelhantes exatamente o que lhes temos reivindicado com as nossas atitudes. Não raro, somos nós mesmos que não correspondemos ao investimento que nos é efetuado. Espíritos indolentes, quase tudo queremos obter pela lei do menor esforço. Quem se queixa do que não recebeu, está querendo transferir responsabilidades pelo que não faz. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de mais um encontro para o estudo do Livro dos Espíritos, na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. Agradecemos a equipe de Dr. Pedro Luiz e todos os irmãos do plano maior que estão sempre conosco, nos protegendo, orientando e nos auxiliando. Agradecemos a presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados, que conjuntamente estamos sempre trocando energias e boas vibrações. Pedimos ao Mestre que neste momento todos nós, reencarnados no planeta Terra, possamos estar sintonizados com a luz do sol, o sol do teu amor, Cristo Jesus. Que cada um de nós possamos ser fortes para termos a alegria da esperança, a coragem de pensamentos e atitudes melhores. Que possamos acreditar que tudo vai passar e que Jesus abre caminhos onde o homem ainda não fez as estradas. Mestre, abençoa e abraça cada irmão desencarnado, que em volta do nosso planeta possam, neste momento, estar tentando influenciar algum irmãozinho a desanimar, a ficar deprimido, a desistir, a ficar irado, a se revoltar ou a querer usar algum artifício de alguma droga ilícita. Que esses irmãozinhos que têm essa sensação e necessidade possam ser abraçados pelo manto de Maria de Nazaré, sob as bênçãos de Jesus, e receber o fraterno abraço do verdadeiro amor, da esperança do Cristo em nós. E em cada um de nós possa acender a alegria e o sorriso, mesmo que por dentro, Senhor, estamos desanimados e tristes, mas a certeza de que a atitude, é o pensamento, é a força que vem do teu amor, que vai acender em nós o sol da esperança. Que Deus abrace cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que neste abraço de luz, nessa equipe linda de Dr. Pedro Luiz,
possamos todos nos sentir protegidos, amparados e certos de que nunca estamos sozinhos. Na paz do Cristo, sejamos o próximo para o nosso próximo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Antes da gente dar continuidade no nosso estudo, na questão 904, semana passada a nossa amiga Cibele Neves, ela fez uma pergunta, então Denise vai responder para nós agora. Ela pergunta o seguinte: por que quem é extremamente materialista não deve ser cremado? Pessoal, nós estamos falando, né, de perfeição moral no tópico, e a gente está falando do subitem, vícios, virtudes e vícios. Semana passada, nós fizemos um comentário aqui sobre a questão do apego material, né, daquilo que faz com que nós, reencarnados, muitas vezes, ficamos tão presos em adquirir, em ter as coisas, e como que isso dificulta o nosso desenlace, quando o nosso corpo cessa as suas atividades biológicas, quando o corpo morre. Então, diante disso, a gente precisa entender, né? Nós devemos viver cada dia nos preparando, não com medo, é da natureza, o nosso momento de partir. Nós podemos ser chamados para a pátria espiritual a qualquer momento. Leon Denis, ele diz nos seus livros iniciais, ele sempre diz, gente, precisamos lembrar que somos espíritos imortais vivendo uma experiência material. Nós não somos uma matéria vivendo eternamente. Espíritos temporariamente enlaçados num corpo físico para esta experiência nos ensinar, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós precisamos reparar de faltas de vidas passadas, tudo aquilo que nós nos comprometemos como missionários, como missão na nossa reencarnação diante da família, da sociedade, do trabalho. Então, quando nós falamos da cremação, é porque nós esquecemos que, como espíritos, nós somos imortais. Então, os amigos espirituais, quando ditaram o Espírito da Verdade, a pleiade de espíritos de luz, sob o comando de Jesus, que prometeu nos enviar um Consolador, e que esse Consolador nunca mais nos abandonaria, era o ensinamento que a terceira revelação explica. A primeira, Moisés, nos ensinando sobre um Deus único. Segundo, Jesus, ensinando a lei de justiça divina, amor e caridade. E a terceira, nós somos espíritos imortais e estamos aqui no processo de aprendizado, que a nossa pátria é espiritual. Somos imortais enquanto espíritos e renascemos para reparar, para aprender, para melhorarmos e para evoluir. Então, nós vivemos esquecendo, né? Tão apegado às coisas materiais. Por isso, Jesus dizia, conheça a verdade, ela vos libertará. Meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do Pai. Jesus nos ensinou pelo exemplo como viver preparando para a partida. Como, em vez de ficarmos preocupados em reter, a gente esquece, né? Então, todo momento a gente esquece que a gente pode ser convidado a ser voltado para a pátria espiritual. Como nós estamos, a forma como nós vivemos e trabalhamos com as nossas coisas, o amor que nós colocamos, ou o apego que nós colocamos nas coisas materiais. E, às vezes, nós somos tão primitivos ainda, que até o sentimento das pessoas, a gente acha que tem direito dele, que a gente tem posse. Lembra quando eu contei? Olha, eu tenho a posse dessa cadeira, mas não tenho a propriedade. Nós temos a posse do nosso corpo, mas a propriedade do nosso espírito é divina, é de Deus. O nosso corpo, nós temos, de acordo com o livro Missionários da Luz, foi ditado por André Luiz. E ele conta todo o processo reencarnatório, todo o planejamento que nós vivemos, as primeiras
100 questões do Livro dos Espíritos, elas tratam muito bem disso. A vida no plano espiritual e todo um processo para que nós possamos voltar. O planejamento reencarnatório, nós trabalhamos com espíritos de luz que nos abraçam, junto com o mentor que vem conosco, nos amparar, que nós chamamos de anjo da guarda, espírito, guia espiritual, guia protetor, nosso mentor, não importa o nome, é aquele irmão, o espírito mais evoluído que nós e que vela, cuida da gente. Portanto, espíritos, engenheiros, construtores, trabalham o nosso processo de planejamento reencarnatório. Espíritos construtores auxiliam na nossa chegada, no embotamento do espírito para adaptação e enlace com aquele óvulo ali fecundado até o nosso nascimento na carne. E esse processo se estende aos 7, aos 14 e vai desligando completamente. Eles falam que aos 7 anos já está pronto esse processo de desligamento. Mas quando nós temos total domínio do nosso espírito neste corpo, é quando nós já entramos na nossa adolescência, né? E aí aos 18 anos, nessa faixa mais ou menos, nós já somos 100% a nossa consciência. Então, o que é importante nós entendermos? Estes espíritos construtores nos ajudam a renascer. Espíritos socorristas são espíritos especializados que ajudam o desligamento do nosso espírito, do nosso corpo físico, durante o nosso processo de morte do corpo físico. Então, quando nós desencarnamos, este processo de desligamento, em várias obras do Espiritismo, ele é citado e demonstra o seguinte: quanto mais apego nós formos, mais apegado nós formos, quanto mais apego tivermos aos bens materiais, mais difícil será esse desprendimento. Porque o sentimento não é do corpo, o sentimento do campo mental é do espírito. O corpo é só uma ferramenta de manifestação. Quando nós comentamos sobre a cremação, na obra espírita, não tem definido, não foi citado cremação. O processo de cremação, ele pertence a povos históricos desde remotas eras. Depois aprendeu-se a respeitar aquele corpo, depois aprendeu-se a fazer uma cerimônia de entrega do corpo, né? Então, cada região, cada continente, cada país tem os seus hábitos e os seus costumes. Lembrando que se formos perguntar para médicos sanitaristas, eles vão aconselhar uma cremação. Por que o Espiritismo não tem isso por escrito? Porque ele nos ensina e nos educa a viver preparando para este momento. Mas acontece o seguinte, em 1971, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, foi perguntado sobre cremação. Se houver a cremação, se o espírito sofre, ou se o corpo sofre. O corpo não sofre. Morrer não dói. Porém, os espíritos se manifestam em profunda aflição, muitas vezes, nas reuniões mediúnicas. Irmãos que desencarnam pelos processos de acidente, muitas vezes mortes súbitas, e aí eles se manifestam e eles contam toda aquela aflição. A aflição é uma sensação, está no campo mental e espiritual. O corpo já não sofre mais, mas o nosso não conhecimento desse desligamento, desse processo, o nosso apego a querer ficar, faz com que nós espíritos não preparados para este momento. E na verdade, gente, quando a gente fala na cremação, Chico Xavier, quando perguntado no programa Pinga Fogo, em 1971, Emmanuel disse para eles perguntaram, Emmanuel disse, olha, pede-se que pelo menos 72 horas para que aquele processo que é desligamento, o desligamento é feito, gente, no mesmo processo que os espíritos construtores vão nos trazendo e nos aconchegando dentro da nova esfera reencarnatória, célula a célula, órgão a órgão. O desligamento, ele é feito da mesma forma. Célula a célula, processo a processo. O corpo já é diferente morrer e desencarnar. Tanto que os amigos espirituais
tem nos alertado muito nas palestras, a gente tem ouvido irmãos bastante estudiosos da doutrina, que nós precisamos nos preparar, conversar na nossa família. Por quê? Como Emmanuel disse, esse processo de desligamento, ele exige, né? Para cada caso é um caso. Espiritismo não dá receita. A doutrina dos espíritos e a instrução dos amigos espirituais, eles nos alertam que nós precisamos ter uma conduta saudável, moral, buscarmos vencer as nossas dificuldades, não ficarmos com ódio, aprendermos a perdoar, fazer ao bem ao próximo. Sabe por quê, gente? Esse processo de desligamento, se nós temos boas virtudes e valores melhores, esse processo é muito simples. Para aqueles que sofrem, sabe aqueles irmãos que às vezes não foram tão bonzinhos assim, e na hora de desencarnar eles ficam vendo os inimigos desesperados, apavorados? É isso mesmo, os irmãozinhos vêm cobrar as contas. Então, quando a gente fala do processo, nós precisamos viver, né? A forma como nós estamos vivendo já vai permitir também saber da forma como nós vamos partir. E como a gente está, os amigos da doutrina nos ensinam, né? Que a gente precisa adquirir o quê? Méritos, livre escolha, o livre-arbítrio, as escolhas de atitudes e ações boas. Então, esse desenlace para espíritos evoluídos é de uma forma muito simples. Nós contamos o caso aqui que tem no livro Voltei, né, do irmão Jacó, que foi um excelente, um dos grandes beneméritos que trabalhou demais pela doutrina, e ele ficou, a dificuldade que ele teve. Por quê? Pelo apego, pela impaciência, pelo poder que ele exercia diante de tantos funcionários, por todo o dinheiro, né? Então, o Geraldinho Lemos, ele fala que Chico, no momento do desencarne, foi contado para eles que Chico ajoelhou e agradeceu aquele corpo que tinha ajudado a passar por tudo que ele passou aqui. Então, para que nós tenhamos essa facilidade, o que é importante? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Muitos de nós, eu tenho um amigo que ele tem vidência, ele sofre bastante com isso, porque ele ele não estuda muito, mas ele sofre com as coisas que ele vê. E ele fala que ele não aguenta mais ir em velório, porque em muitos velórios que ele vai, ele vê o espírito tentando voltar para o corpo, num desespero que é muito sofrido, muito angustiante. Nós não somos educados para as religiões, a nossa verdade. Nós temos que ser educados para o amor de Cristo, para o amor de Deus, para o plano da vida imortal que nós somos. Então, este medo, se nós falarmos mais, no livro Consolador, e Joana de Ângeles também, ela cita o seguinte, o Emmanuel, no livro Consolador, tem um tópico lá em que ele diz o seguinte, o espírito deve, nós, enquanto estamos aqui no planeta, a gente deve falar com nossos familiares qual é o nosso desejo. Muitos que são cremados é porque a família decide. Outra coisa, o espírito de um irmão, o corpo de um irmão suicida não deve ser cremado. Por quê? Não tem morte, gente. Se tem uma morte que é triste, é muito pesada, é do suicida. Porém, tudo depende do bom senso. Se for um processo de loucura, de desequilíbrio orgânico, se não for intencional, tudo tem uma razão. Nada pode ser determinante. Não existe uma verdade absoluta. Síndrome de Down é porque suicidou em outra vida. Isso não existe. Mas o suicida, o fluido vital, que é a quantidade de líquido que nós temos no nosso organismo físico, ele determina no planejamento reencarnatório, é o combustível que nos mantém vivos. Ele vem para, vamos supor que eu vou ver 70 anos, eu tenho fluido vital para 70 anos. Se eu desistir da vida, por isso que a gente diz, nunca suicide, nunca. Se eu desistir aos 40, eu viveria até os 30, eu ainda tenho esse fluido. Neste processo é muito doloroso, por quê? Como eu ainda tenho fluido vital que me manteria
no corpo físico, a sensação até do corpo em decomposição, ela é sentida pelo suicida. É muito triste. No livro de Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, ela relata esses fatos, o desespero dos irmãos em vários relatos, sobre o que sente, o que sofre o espírito. Tem um deles que fala: 1 minuto do que eu sofri depois do meu suicídio foi infinitamente pior de todas as tristezas que me causaram o suicídio. É muito desesperador. Na questão da cremação, o desligamento, né, da equipe de socorrista que vai fazer todo esse processo, eles pedem. Tem alguns de nós vão gastar pouquíssimo tempo. Alguns de nós vão estar praticamente desligados quando desencarnar. Mas alguns de nós que somos muito apegados, gostamos do que é nosso, do que é meu, conhece-te a ti mesmo, é isso. Ter a coragem de enxergar dentro de nós o que é para nós tesouro, o que é valor, o que é sentimento. Porque o apego faz com que nós ficamos mais presos aos despojos físicos do que possamos partir e ver os nossos entes queridos no plano espiritual, numa morada, numa colônia que vai nos receber. É muito sério isso aqui, e o livro Céu e Inferno, que faz parte das obras básicas do Espiritismo, na sua segunda parte, ele tem infinitos relatos que Kardec codificou de espíritos logo após a morte, como eles se sentiram, como foi isso. Espíritos suicidas que foram amparados imediatamente, não passaram pelo vale dos suicidas. Espíritos que suicidaram e muitas vezes nem pode ser ajudado, porque o ato de rebeldia, a maior rebeldia contra Deus, é tirar a nossa vida. O trabalho que é feito, a equipe que trabalha planejando nossa reencarnação e que nos acompanha junto com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, o trabalho que a gente dá. Então, qual que é o respeito neste momento com o nosso corpo, né? A cremação, nós devemos conversar e falar: eu quero ser cremada, eu não quero ser cremado. Porque o espírito sofre, o corpo não sofre. E quando o espírito é muito apegado e está apavorado, está aflito, ele tem a sensação que está com aquele sentimento. Por quê? Porque ele ainda está muito apegado. Ninguém não conversou sobre isso. E quando é permitido que veja, ou se nós não tivermos uma conduta muito boa, se nós não formos um espírito mais leve e desprendido, se os nossos apegos, se a gente tem muito a posse, tem muito apego às coisas, realmente esse desenlace é mais complicado. E numa cremação, esse laço corta de uma forma abrupta. Então, o espírito pode sentir. Gente, a questão da cremação, dentro da doutrina, o que nós temos que nos preocupar é o seguinte: é a nossa conduta de viver dentro do melhor que nós pudermos, entendendo que os valores precisam ser morais. Quanto mais elevado o espírito, mais simples o desprendimento. O desprendimento é uma coisa mental, não é física. Né? Eu tenho um amigo que fala assim: morrer não dói. Aí um amigo fala: dói. Fala assim, a sensação nas reuniões mediúnicas, irmãos nossos que estão desesperados, pedindo socorro, que às vezes estão na cena do acidente, e às vezes eles falam, aí ele fala assim: olha, você está conversando, você chegou aqui, tudo vai ser resolvido. Porque a gente não fala de uma vez para não assustar os nossos irmãos, mas ele não percebe que ele está ouvindo, falando, sentindo, porque o espírito é que é a verdade. O corpo foi só uma ferramenta. Esse desenlace, então esse apavoramento. Outra coisa, alguns de nós, pela nossa conduta, pelo bem que a gente faz, pela melhora que a gente tenta fazer, alguns de nós pode ficar ligados aos despojos meses, anos, séculos, dependendo do valor que se dá aquilo ali. Então, Sócrates, quando ele foi
condenado a tomar a cicuta, os seus discípulos falaram, mestre, Sócrates, o que nós vamos fazer com o seu corpo? Ele virou e falou assim, pode fazer o que quiser, eu não vou estar lá. E um dos motivos que ele teve que tomar a cicuta é porque ele estudava e deixava muito claro que existia uma diferença entre matéria e o plano maior. E aí ele falava, pode fazer o que quiser. Então, quando está preparado, por isso que a gente fala que pessoas muito apegadas, né, que tem muitas posses e que gosta muito da matéria, gosta muito de viver, não pelo sentido de gostar de viver, como se a gente não tivesse que gostar, não é disso. É no sentido de só querer ter prazer material, ter as coisas, achar importante ter posse, achar que é uma pessoa importante, né? Então, essas pessoas, se elas não têm religiosidade, se elas não têm uma alma preparada, a cremação, sem que isso, ela não pediu, essa cremação pode causar uma ruptura em que vai causar um impacto muito grande. Vale a pena aqui, gente, similar, para que a gente possa, por analogia, comparar. Eu gosto muito de contar um caso, o mesmo acontece com a nossa preparação para a doação de órgãos. Numa mesa mediúnica, numa determinada casa, no interior de São Paulo, aparece um senhor que a família decidiu doar, ele fez uma doação, doou o coração. E ele falava que, pelo amor de Deus, que alertasse os médicos, que tomassem cuidado, que não tirasse os órgãos das pessoas, que ele sofreu demais, porque doeu demais, e que tiraram, ele ainda estava vivo, e que era um absurdo, mas ele estava feliz até que tinha salvado uma vida, mas que foi muito sofrido, porque ele doeu demais, eles tinham que ter esperado mesmo ele morrer. E aí, com muita sutileza, os mentores daquela casa e o mentor do próprio irmão pediu para que o médium da casa esclarecesse a ele o seguinte: ele tinha já morrido, sim. Ele foi mantido para doação quando foi retirado o órgão. Ele já estava, sim, não tinha tido erro médico nenhum. Mas que a sensação que esse nosso irmão sentiu é porque em outras eras ele era um grande lutador, tomava conta de uma grande tropa. Eles não só invadiam as cidades e tomavam conta, mas faziam questão de pegar os mais importantes da cidade e arrancar o coração dessa pessoa viva para mostrar poder. Ele tinha no seu processo vibratório esse resgate. E que ele não ficasse revoltado nem chateado, que ele tinha tido uma oportunidade através de um transplante que foi concedido, de que ele pudesse se livrar de muito que ele tinha feito. Gente, Jesus não erra, mas nós precisamos entender que a forma como nós vivemos é a forma que vai definir o nosso despertar na pátria espiritual. Então, este apego, às vezes, pessoas matam pessoas por tão pouco, não é? Você mata, a pessoa não quer ficar com você, você vai lá e mata a pessoa. Você vai responder por escravidão neste caso, senhor de escravo. Agora, as pessoas brigam por coisas materiais, deixam de conversar por causa de pedaço de terra, por causa de herança. Né? Então, assim, acha que porque nós temos o direito e vai na justiça e briga e fica sem conversar para ter direito, todo mundo tem só direito. E na hora do nosso desenlace, é esta hora que conta o que nós vamos levar. Viver com respeito, viver com dignidade, amando ao próximo. A cremação, gente, é um processo que é uma escolha hoje. A única coisa que se pede é um mínimo de 72 horas. Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles também cita, olha, comunique aos seus entes queridos a forma como você quer que seja feito com seus despojos. Eu tenho um amigo que ele é espírita e ele já deixou a família avisando, eu quero que meu corpo seja doado para a faculdade de medicina. Eu tenho certeza que eu não vou sentir dor nenhuma, que eu não vou sofrer. E ele avisou a família que sirva. Ele tinha um sonho de fazer medicina e não pôde. Então ele falou, olha, que meu corpo sirva para outros estudantes estudar.
Eu confio em Deus, eu sei que eu não vou estar lá. Então, a questão dos nossos apegos não é só no caso da cremação. Olha, foi numa das obras de André Luiz, ele cita também, eu não sei se é no Mundo Maior ou se é Obreiros do Mundo Maior, Obreiros da Vida Eterna. Eles levam, André Luiz vai até ele é trazido aqui a um cemitério, e eles veem um homem chorando desesperadamente em cima da lápide. O irmão desencarnado chorando, querendo, ficando lá. E quando ele foi abordado, aí André Luiz falou assim, mas por que não socorre? Ele falou, olha, ele é tão apegado aos bens materiais, que é melhor ele ficar chorando aí em cima do corpo dele, porque se deixarem ele sair daí, ele vai atormentar toda a família. Porque a hora que ele descobrir que a família está vendendo o que ele tem e curtindo a vida, ele vai atormentar e se tornar um grande obsessor de toda a família. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Que nós possamos nos preparar sempre para o bem. Não é ficar... A gente teve no nosso estudo na quinta-feira, há uns anos atrás, um senhor que apareceu lá e ficava assim, mas que coisa, vocês ficam falando de morte, vocês ficam falando de espírito, porque ele via os espíritos e ele ficava indignado. Para de falar nisso, você só fala em morte, o espiritismo só fala em morte. Não, nós falamos em vida, porque a vida, ela é imortal. A gente fala muito, cuidado com o apego e o apreço da matéria, o que nós levamos. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, ele conta como cada irmão foi socorrido e amparado. Quem estará no plano espiritual para nos receber? Os desafetos, porque quando nós fazemos mal para alguém, quando nós somos estúpidos com alguém, quando nós perseguimos alguém, nós acionamos também os espíritos que gostam deles e espíritos que não gostam da gente. Então, quando nós desencarnamos, eles vão lá, ou para nos agradecer pelo bem que nós fizemos, ou para nos cobrar o mal que nós fizemos a alguém que eles gostam. Quando o espírito não é muito educado moralmente. Quem vai nos receber? Como está a nossa conduta agora? Qual o apego ao corpo material? Né? Então, quando a gente diz que pessoas muito apegadas não devem ser cremadas, é na questão do bom senso, tá? O espiritismo, cada caso é um caso. O livro Céu e Inferno, ele conta um caso de um homem que cometeu um homicídio, matou alguém. Ao chegar no plano espiritual, quando ele despertou que ele tinha prejudicado alguém, ele chorava copiosamente e pedia, isso está no relato do livro Céu e Inferno, e que esse espírito falava assim, oh meu Deus, por que minha mãe e meu pai não me ensinaram a ser bom? Por que ninguém me ensinou que eu não podia fazer mal para o outro? Este irmão foi socorrido, amparado, e no planejamento reencarnatório dele, a dívida dele era muito menor do que um outro, que não cometeu o homicídio, mas friamente prejudicou muitos. A cada um conforme as suas obras. Então, a cremação é aquele espírito muito ligado, ele realmente pode ter uma sensação extremamente desagradável se aquilo não foi acordado, se ele não queria, se ele não aceita, se ele é muito apegado. Eu conheço uma pessoa de uma condição muito bacana, em que ela falava que queria ser cremada. E um colega nosso espírita explicou para ela esse processo. Olha, você gosta muito das suas coisas, das suas joias, dos seus bens. Aí ela decidiu agora que o velório dela vai ser muito enfeitado, já decidiu as flores que ela quer, a música que vai tocar, porque ela tem consciência do apego. Então, gente, é isso mesmo. Nós precisamos nos conhecer e ver qual a conduta que é melhor para nós, em vez de ficarmos apontando o outro. Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho, porque é de uma amplitude esse tema, e é de uma amplitude muito grande, mas é também muito importante para que nós possamos nos conscientizar do nosso posicionamento, né? Da alegria que a gente vai ter. E olha, muitos, Bezerra de Menezes, assistam o filme.
a maravilha que foi Bezerra de Menezes, quando ele desencarnou, que ele chega no plano espiritual, ele é abraçado, né, por alguns amigos, e ele escuta um murmurinho, uma multidão louvando, agradecendo. E aí ele pergunta: o que é isso? Então eles abrem um espaço para que ele possa ver a infinitude de pessoas que ele ajudou e entes queridos do que ele socorreu na terra e que rezavam por ele nessa colônia. Diz que foi de uma emoção, que todos choraram da luz da multidão agradecendo. Cada um que ele socorreu na terra, a quantidade que estava lá. Nós, quando partirmos, teremos uma multidão que nos abraça ou não. Né? Então, que Jesus possa nos amparar e que a gente possa ficar com essa reflexão aí, né? Ô, gente, se tiver mais alguma coisa, semana que vem vocês podem escrever aí que a gente tenta aprofundar. Pode ser? Então vamos lá, continuando. Capítulo 12 da perfeição moral, virtudes e os vícios. Questão 904 pergunta: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Resposta: depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. A. Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Demais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Miramês, sondagem das chagas sociais. Aquele que sonda as chagas da sociedade para ajudar aos outros no silêncio dos seus escritos, sem motivar a corrupção, está ajudando de maneira cristã as almas em formação para a grande missão do amor. Entretanto, quem estuda os defeitos de uma sociedade no sarcasmo da prepotência, divulgando-os em revistas e jornais, como em outros meios de comunicações existentes, esse espírito é um malfeitor que deve ser e será corrigido pela própria natureza. A obsessão é uma verdade difundida em todos os meios, porém, ela somente se expressa onde encontra sintonia de sentimentos, capaz de provocar a simbiose das ideias na configuração dos atos. Se queres livrar-te das companhias indesejadas das entidades malfeitoras, sai da sua faixa. Jesus nos ensinou que se vivermos no bem, somente o bem nos dominará. Assim será com o amor, assim com a caridade. Pessoal, a gente estava falando aqui agora, né, sobre cremação, esses momentos finais do corpo, porque do espírito é simplesmente a volta para a casa do Pai. A questão 165 do Livro dos Espíritos, ela fala se o conhecimento do espiritismo, o conhecimento da vida no plano espiritual, ajuda ou não nesse processo de desligamento do espírito e do corpo. E aqui na questão 165 do Livro dos Espíritos, ela nos remete, ajuda e muito. Né? Porque quando nós já temos o conhecimento, esse despertar fica mais claro. Esse despertar fica mais fácil. Porque tudo aquilo que nós conhecemos, nós perdemos o medo. Né? A gente perde um pouco o medo. Então, quando a gente tem muito medo na infância e depois a gente descobre que aquilo era uma mentira, que não tem monstro, né? Aí o que acontece? A gente, que alívio que dá, não é? Conhece a verdade vos libertará. Jesus veio nos ensinando essa máxima o tempo inteiro. Conhece a verdade, ela vos libertará. A questão 904, ela me faz lembrar, parece que ela foi feita para este ano, né? Fake news, denúncia, uma coisa absurda, né? Pessoas que desmascaram a outra. Há pouco tempo, uma jovem suicidou numa escola, pulou do 8º andar de uma escola em São Paulo,
porque quando terminou o namoro, o namorado colocou coisas que a filmagem deles juntos, né, na intimidade. E ela teve vergonha não das pessoas, mas que os pais vissem e tivessem vergonha. E ela suicidou. O que é isso? É saber de alguma coisa e divulgar para agredir o outro. Isso é gravíssimo. Então, neste momento, a gente fala, na época de Jesus, mandava-se pedra. Hoje a gente manda um clique. Né? Hoje a gente dá um gostei, não gostei, a gente faz um comentário. Nós estamos mandando pedra online. Então, é muita responsabilidade. E essa questão 904 é falar assim, olha, mas tem culpa aquelas pessoas que ficam o dia inteiro tentando descobrir para soltar. Olha, tem uma outra parte aqui também do Livro dos Espíritos que diz o seguinte, às vezes, algumas verdades virão à tona porque poucos podem salvar muitos. Mas quando isso acontece, ele vem numa missão em que algo seja revelado para evitar um mal maior. É totalmente diferente daquele que, descobrindo as faltas, coloca para que o outro seja extremamente ridicularizado, agredido ou desmoralizado. No Espiritismo, na doutrina de Jesus, tudo que o Cristo veio nos ensinar é o bom senso. Qual que é a intenção? Qual que é o verdadeiro sentimento que se coloca nisso? O que está procurando? E nós, como não conhecemos a nós mesmos, a gente fala assim, é porque eu sou verdadeiro, eu só quero que a verdade aconteça. E muitas vezes, gente, em nome dessa verdade, a gente quer ver a dor, ridicularizar. Nessas horas a gente está aguçando a nossa vaidade, atacando, engordando o nosso orgulho. Nesse momento, a gente está ferindo o próximo. E tudo que nós fizermos ao próximo serão sementes que estamos plantando e vamos colher, espinho ou flores. Agora, quando aqui pergunta, né? E no caso da pureza das intenções de um escritor? Então, eu vou contar um relato para vocês que tem num livro que chama Sublimação. Eu acho que eu já até passei esse livro para Dom Marlene. E este livro conta, Leon Tolstói, ele escreveu vários romances. O romance mais famoso dele, né, Ana Karenina, ela no final, ela suicida por amor. Leon Tolstói passou décadas apurando irmãos suicidas que suicidaram baseado na obra de Ana Karenina e suicidaram por amor porque tinham lido o livro. Ele sentiu tanto remorso no plano espiritual que ele catalogou vários casos num livro que chama Sublimação, psicografado por Ivone Pereira, e ele relata em vários casos o sofrimento, o desperdício de vida, o estrago que isso é causado nas famílias e nas gerações por um suicídio dito por amor. Por amor, a gente aprende a ser humilde e aceitar que o outro não nos quer. Da mesma forma que nós, em algum momento, falamos não para alguém, alguém tem o direito de falar não para a gente, né? E aí, Leon Tolstói se sentiu tão culpado que ele catalogou durante mais de 20 anos, ele foi ditando, e a Ivone Pereira publicou este livro, junto com do espírito Charles também. Leon Tolstói e Charles, o livro chama A Sublimação, psicografia de Ivone Pereira. São relatos maravilhosos, chocantes, são relatos que a gente precisa conhecer para entender o que é a intenção. Ele não tinha a intenção, mas mesmo sem a intenção, ele ia voltar numa próxima reencarnação, auxiliando para tentar com que os irmãos não fizessem isso, porque ele se sentia responsável por muitas perdas. A doutora Marlene Nobre, que já desencarnou há alguns anos, que fundou a Associação Médica Espírita, né, no Brasil e fora do Brasil, ela fala que um escritor, um roteirista,
um editor, quando ele faz uma obra, né, quando ele escreve essa obra, ele é responsável por esta criação. Quando nós temos um pensamento, e nesse pensamento ele tem emoção e sentimento, o nosso pensamento gera molécula secundária. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, isso está no livro da Gênese, está no livro Mecanismos da Mediunidade. Esta molécula secundária, ela tem densidade e forma. Lembra quando eu contei que se você for numa vidente, ela vê todo o seu passado porque está na nossa tela mental? Então, como nós estávamos comentando aqui sobre a nossa tela mental, isso é muito importante pela nossa conduta de vida que nós estamos tendo aqui agora. O escritor, a doutora Marlene Nobre conta, de um escritor que ficou muito famoso, escreveu vários livros em que tinha luxúria, sexo e terror junto. E ficou muito famoso, vendeu no mundo inteiro. Quando ele desencarnou, ele passou muitos anos correndo, apavorado, numa região não muito boa do plano espiritual. E essas formas, pensamentos que ele escreveu nos seus livros, os perseguiu durante anos. Foi uma grande tortura para esse escritor. Então, tudo que nós pensamos, como diz Joana de Ângeles no seu livro Homem Integral, é um dínamo, é uma potência que nós pensamos com sentimento, com emoção, nós geramos uma potência que cria, pensamento cria. O convite para essa pandemia, né? Quem lê o livro Efeito Isaías, de Greg Braden, ele era um desenhista de computação da NASA, geólogo, e o Greg Braden, ele conta que uma determinada região nos Estados Unidos começaram a rezar com hora marcada, todo mundo dos seus lares, para aquela região, aquele bairro que era extremamente violento, para que pudesse melhorar. As pessoas não se conheciam, mas foi combinado no rádio da cidade, na rádio, que todos em determinada hora, todos rezariam meia hora para que melhorasse. Os índices de criminalidade na cidade foram quase a zero. O dínamo do pensamento, de uma prece, com um sentimento e uma emoção. O que é que Jesus disse? Um ou mais estiverem em meu nome, eu estarei lá, no meio deles. Se hoje nós, em vez de ficarmos clicando, como diz a questão 904, lendo tudo que levanta de errado de todo mundo, numa mídia doente, né? numa crise de... Nós temos uma mídia maravilhosa que nos ensina a falar de Jesus. Mas quanto tempo nós sintonizamos falando de Jesus? Quanto tempo nós sintonizamos falando de fofoca? Quanto tempo nós assistimos programas ou séries terrivelmente complicadas? Quanto tempo nós estamos lá dando clique, mandando pedra, clicando online, criticando, denunciando, ativando, né, colocando mentiras ou às vezes escondendo verdades. Então, isso serve para a ciência médica. Então, neste momento, a intenção, né, julgar a verdade. Olha, a gente costuma dizer que tem pessoas que falam assim, eu não levo desaforo para casa, eu falo a verdade mesmo. Você não leva desaforo, você leva muito obsessor junto com você. Porque tudo que é feito com agressividade, tudo que é feito com a intenção de consertar o outro, e não percebermos as nossas imperfeições, nós não criamos energia boa e nem atraímos energia boa. Então, nessa questão aqui, ele é muito claro, os amigos espirituais, no livro dos Espíritos, quando responde, nós somos responsáveis, sim, por aquilo que nós criamos, publicamos e falamos, principalmente no intuito de denegrir o outro, né? Agora, lembrando que, muitas vezes, né, algumas verdades vão precisar vir à tona para que a sociedade possa evitar o mal maior. Isso é totalmente diferente daquela intenção onde só quer ridicularizar, né? Isso é bem interessante. Podemos para a próxima? Podemos. 905 pergunta: alguns autores hão publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém,
nenhum proveito tiraram eles. Ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem a quem suas obras hajam dado lugar? Resposta. A moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Miramês, moral sem ações. O homem que escreve tem grandes responsabilidades com o que fala aos outros, principalmente se não passar a viver o que escreve. A vivência é o selo que mostra o maior entendimento do que escreve e fala. Devemos ensinar vivendo a lição, para que ela se fixe mais no centro das vidas que nos acompanham. A vida tem regras que as leis de Deus expressam, mostrando a todas as criaturas que são lições de Deus para a paz e o conforto de todos os espíritos. O Código de Moralização Universal tem o emblema de Jesus, porque somente com ele podemos nos tornar livres da ignorância, conquistando a nós mesmos e abrindo caminhos para a luz de Deus no coração. Gente, isso aqui, a questão 905, quando fala que autores podem ter publicado belíssimas obras e não ter sido pessoas de tão boa conduta, nós podemos trazer isso para os dias atuais, para cada um de nós, diante das nossas imperfeições, o que nós realmente temos feito de autoria. Que autores? Qual a nossa obra? Se nós pudermos imaginar que nós temos todo um planejamento e um tempo de vida, nós temos nessa reencarnação, a nossa obra é aquilo que nós vamos deixar. Chico Xavier deixou um perfume de rosas incomparável, né? E claro que para nós ele é uma inspiração. Diante da nossa imperfeição, nós estamos longe, mas aquele que já quer receber as suas homenagens, como diz numa questão do livro dos Espíritos anteriores, aquele que faz questão de escrever bonito, falar bonito, né? E aí a obra dele está ali, porque a prática é muito importante, é muito sério, né? E uma das coisas mais bonitas que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer é o que nós precisamos fazer para crescer em virtude moral. Não adianta a beleza, não adianta o que eu estou vestindo, não adianta o que nós temos. Não adianta posição, não adianta status, se dentro de nós não tem bons sentimentos. Não, você pode ser um grande doador, ter uma estátua enorme na sua cidade. Se você fez aquilo para ser reconhecido, né? André Luiz diz que nenhum bem que se faz, ele se perde. E que o testemunho em nossa vida sempre vai ser o bem que a gente tiver feito. Mas a intenção com que ele faz pode ser muito diferente do que nós esperamos. Muitos irmãos espíritas, ao desencarnar, encontram terríveis condições. Por quê? Porque nós sempre temos um trabalho, né? Numa casa espírita, a gente sempre está, às vezes fazendo sopa, distribuindo cesta básica, doando roupa, conversando com as pessoas, dando passe, não é? Então, o espírito, dando palestra, aí o espírito acha, nossa, trabalhei em prol dos outros. Às vezes trabalhou, fez com amor, mas não entregou com amor. O livro Voltei, do irmão Jacó, merece ser lido por todos nós. Ele foi um dos homens mais ricos do Brasil, dono da indústria fonográfica no Brasil, fundou a Gráfica Espírita Brasileira, doou muitos milhões, trabalhou incansavelmente e ao desencarnar ele teve um tremendo impacto, dificuldade de desprendimento do corpo, se viu totalmente opaco, sem luz e os amigos todos iluminados. É uma obra maravilhosa e vários, no livro Contos e Pontos, ou Contos e tem Contos e Pontos do irmão X, psicografado por Chico Xavier, e tem Contos e Apólogos, Pontos e Contos e Contos e Apólogos. Eles contam, neste caso, um amigo espírita, que foi presidente de um centro, trabalhou e fez muita coisa.
e ficou extremamente decepcionado e ainda ficou bravo, porque ele demorou muito a ser desprendido e foi sofrido. Por que não foi acolhido antes? E aí os amigos do plano espiritual falam a mesma coisa que falou para o irmão Jacó. Você era grosseiro com as pessoas, você era impaciente, você era intolerante, você deu, você doou, mas você não deu com amor. Olhar nos olhos. Empatia é muito mais do que perceber a dor do outro. É aquilo, né, que Paulo de Tarso dizia, que Emmanuel diz: se não sentires, se não compreenderes a dor do teu irmão, fatalmente passará por ela. Então, neste sentido aqui, me faz lembrar no livro Contos Pontos e Apólogos, Contos e Pontos. Eu sempre confundo que são os dois com os nomes parecidos. Eu tenho em casa, eu vou anotar. Que é do irmão X. Ele tem um relato lá que chama, o subtítulo é A Grande Cabeça. Um advogado, brilhante, inteligentíssimo, peças perfeitas, que não perdia nenhuma causa, né? Viveu como um gênio jurídico, desencarnou. No plano espiritual, o processo dele foi tão complicado porque ele era um gênio, fazia peças perfeitas, ganhava todas as causas. E ele implorou, e ele e sua mãe voltariam e reencarnariam. Ele voltou com uma hidrocefalia tão pesada que ele não conseguia levantar o corpo. A dor e o peso da cabeça, na reencarnação em que ele voltou, foi para lhe lembrar que a inteligência é para ser usada para o bem. E ele e a mãe pediram para passar por esse processo junto, porque ela se sentia responsável de não ter o instruído para o bem. E ter sempre idolatrado a inteligência dele. E cada sentença que ele ganhava, ele não importava se a outra parte estava sendo prejudicada ou não. Ele sempre ganhava muito dinheiro ou propriedade em torno disso. Chama A Grande Cabeça, do livro do irmão X, psicografado por Chico Xavier. As obras que nós produzimos, a intenção com que se faz, se nós não praticamos, nós somos o santinho de pau oco, né? De pé de barro, né? Na verdade, gente, muitas vezes é o óbolo da viúva mesmo. Sem conhecimento, o pouco que deu com muito mais amor do que aquele milionário que doa milhões, mas ele está dando o que não faz falta. Tudo aquilo que nós temos e que não nos faz falta, não é caridade, é obrigação aliviar a dor do próximo. Mas aliviar com carinho, com afeto, com respeito, com acolhida. Então, todas as obras que são criadas, nós somos responsáveis por elas, mas a intenção muito mais. Era Chico que falava que era para a gente fazer as doações, quando a gente doasse aquilo que a gente realmente necessitava, mas que não nos prejudicasse na falta disso? Isso. Chico também dizia que quando a gente alguém tinha alguma dívida para conosco e a pessoa não pagasse, que a gente não devia cobrar, que a gente devia ficar no prejuízo financeiro, mas não perder uma amizade. Porque muitas vezes, para reatar aquela amizade, a gente gastaria muitas outras vidas. E se você não está pisando aquilo para viver, não cobrasse, para não perder a amizade. Isso não é. 906. Pergunta: será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Resposta: pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado nos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Referência 919, conhece-se a ti mesmo. Mas ainda vão chegar lá. Miramês, consciência do bem. Cada pessoa é um mundo, onde o comandante é a alma. Certamente que é preciso que conheçamos a nós mesmos,
para que possamos escolher com maior entendimento o que é melhor para nós. O que não é certo é divulgar o bem que se faz ou se pretende realizar. Esse anúncio faz crescer a vaidade e o orgulho, bem como é capaz de nutrir certas paixões que estejam ligadas ao egoísmo e ainda mais à fascinação por si mesmo. O que devemos despertar em nós com urgência é o conhecimento das leis naturais e torná-las como indicação para a nossa viagem na vida. Os conscientes das verdades ficarão livres do tribunal da próxima consciência. Pessoal, a consciência, nossa consciência é a centelha divina. A nossa consciência que Deus, quando nos criou espírito, princípio inteligente do universo, espíritos, quando Deus nos criou, o maior presente que Ele nos deu foi a centelha divina que está dentro de nós, que é a nossa consciência. Quando dentro de nós existe, né, a vaidade, a soberba, a gente faz a caridade, mas deixa um rastrozinho para todo mundo falar que a gente fez, olha, pelo menos a gente está fazendo bem. Quando nós, conforme nós vamos aprendendo, porque no princípio a gente vai precisar, né, nós vamos precisar fazer a caridade porque o outro está fazendo. Porque está todo mundo ali praticando bem, aí eu vou também. Então, da mesma forma que o mal pode contaminar, o bem pode contagiar. E é nesse sentido que essa consciência divina, aquele grande maestro, João Carlos Martins, ele não gosta de falar do bem que ele fez, a quantidade de crianças que ele tirou de situações complicadas, ensinou música e hoje ensinam para eles do que viver. Ele contou uma certa feita que ele, escolhendo as crianças, né, numa comunidade que ele montaria, estava selecionando dentro do seu trabalho de filantropia alguns para tocar na sua orquestra. E um jovem chegou perto dele e falou assim, me empresta R$10. Ele falou, mas por quê? Ele falou assim, eu estou com fome, eu não tenho dinheiro para comprar nada. E ele disse que a partir daquele momento, ele virou e falou o seguinte, vai ser a última vez que você me pede algum dinheiro para alguém, porque eu vou te ensinar a tocar, você vai ser um grande músico e você vai viver da música e ter dignidade, você nunca mais vai precisar passar por isso. Ele deu uma entrevista há pouco tempo agora, e nessa entrevista ele disse que ele já tem a condição financeira muito boa para ele viver, mas diante do projeto de levar a música e através da música dar emprego e permitir que jovens e pessoas em condição de dificuldade possam sobreviver da música, ele falou assim, eu vou ter que trabalhar até morrer. Missão. Ele já poderia estar descansando. A consciência do bem é, como a gente diz, aquilo que é divulgado para incentivar, aquilo que é para inspirar, né? A Madre Teresa jamais falava tudo o que ela fazia. A humildade do Chico, ele dizia que nunca era ele, que eram os amigos espirituais que faziam, que não era ele. Mas aquela consciência que divulga pela soberba, nós nos perdemos ali. A caridade que a gente contou que fez, danou-se. Nós não vamos desistir. Mas o porquê? O dia que a caridade for algo natural em nós, a gente nem vai saber que fez caridade, porque foi tão natural, a empatia vai ser vivida de forma natural. Por onde nós passarmos, nós vamos aliviar a dor do outro. Eu tenho um amigo que ele disse o seguinte, na década, uns 20 anos atrás, ele passando na Avenida Emílio de Vasconcelos, né, que é a principal daqui, uma das principais, ele disse que estava apressado, sem dinheiro, e aí ele viu uma pessoa muito bêbado, deitou na calçada, ficou, já era cedinho, ele disse que pegava ônibus 5 da manhã, e o cara lá escornado, mas o pé estava para o meio da rua. Ele passou, olhou e falou assim, meu Deus do céu, não dá para levantar, pagar um café, chamar ele, o que eu vou fazer? Foi lá, no meio da rua, pegou os pés dele, encostou ele na calçada, perto da marquise da loja, por quê? Se algum carro estacionasse e não o visse, não passaria por cima das pernas. Seguiu o caminho, fez a prece, foi trabalhar. Isso é natural. O dia que nós aprendermos onde nós passarmos, onde nós estivermos, neste momento do planeta, em vez de ficarmos mandando pedra online, nós começarmos a buscar notícias boas. Né? Como podemos nos prevenir?
O que podemos fazer por alguns que estão precisando? Né? O que nós devemos fazer? Aquilo que está amontoado, a gente precisa passar para frente. Então, essa riqueza, este momento, essa consciência nossa nos chamando. Então, quando diz aqui, quando é divulgado, e isso inspira, abençoado seja. Quando nós, por soberba, falamos para que as pessoas achem que nós somos boas, pelo menos a gente está falando algo bom. Já está falando algo de bom. Em tudo na vida, em tudo, eu falo que as 1019 questões do Livro dos Espíritos é o Pentateuco, é o pilar da doutrina. Em todas as questões, a resposta tem uma essência. Tudo vai depender dos nossos verdadeiros sentimentos que nós estamos colocando em nossas ações. A quem nós enganamos no plano espiritual? Por que nós sofremos influência de obsessores? Porque aqui eu sou boazinha com todo mundo. Mas dentro de casa eu sou o cão. Né? Lá no trabalho, primeira oportunidade a gente apronta. Aí os coleguinhas ficam assim, ela está enganando quem? Aí a gente chega nos lugares, sou uma grande vítima, estou sofrendo uma grande perseguição. Estamos mesmo, às vezes somos vítimas não, né? Estamos resgatando porque fomos algozes. Mas isso acontece sim. Por que isso? Porque em outras eras, né? Eles conhecem as nossas faltas, o nosso verniz social. Aí a gente, tem maior paciência com ela, né? Mas aí tem uma pessoa, porque eu acho que ela é importante, né? Ela trabalha numa empresa legal para me dar emprego, então trata ela bem. Mas com essa aqui não vou dar nem papo. Sabe por quê? Nossa senhora, chato demais, não vai conseguir nada na vida. Não vai me ajudar em nada. Eu não vejo em nada que ela possa nos ajudar. Quando nós agimos dessa forma, nós estamos trabalhando no plano da matéria. Nós somos espíritos ainda apegados a interesses. Nós não enxergamos, não percebemos, não temos empatia com Cristo. Porque nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus. A gente está olhando só o lado da matéria, né? E eu gostaria, só para encerrar sobre a questão de consciência, de contar um caso. Um professor, no mês de junho, numa formatura nos Estados Unidos, na Alabama, teve uma formatura, porque lá nem todos os lugares estão tendo isolamento, com certo distanciamento. E ele viu que aquela turma do high school, né, que seria aqui referente ao ensino médio, um jovem, todo mundo sai com a família depois, né, daquela festividade. E ele viu que esse jovem estava sozinho, e numa tristeza enorme. Saiu da escola muito sem graça e atravessou a rua. E esse professor viu, ficou muito, chegou perto e falou assim, por que você está assim? Ele falou assim, ninguém da minha família veio. Aí ele virou e falou assim, que lugar que você queria jantar hoje? Nós vamos jantar junto, eu e você. Levou ele para um restaurante que ele escolheu, jantou com ele, conversou com ele, e aí virou e falou o seguinte, abriu uma conta, tipo um crowdfunding, né? Tirou foto com ele e tal, e abriu uma conta online lá e divulgou nas redes sociais. Isso aconteceu em junho deste ano. Ele arrecadou naquela noite 25 mil reais, 5 mil dólares. Porque pessoas de todo o estado mandaram dinheiro para ele, porque ele falou o seguinte, o professor falou assim, estou com um grande aluno que formou. Estamos aqui comemorando, eu e ele, porque a família não pôde vir. E ele falou que diante de uma pandemia, diante de uma grande crise, aquele jovem, muitas pessoas se comoveram e ainda doaram dinheiro. Aí esse professor virou, abriu para ele, com isso ele conseguiria comprar um carrinho, depois vieram muito mais doações, ele abriu uma aplicação em fundos, direcionou esse aluno, ele já sabe como é que ele vai começar a faculdade, e está direcionando a vida dele. Então, gente, esta consciência de ver a dor do outro, no meio de uma turma formando, todo mundo saindo, esse professor, jovem também, teve um olhar para ver que alguém estava triste, sozinho, indo embora. A nossa consciência, tudo que é feito de bom é para nos inspirar. E quando a gente escuta essas fofocas, né, a gente escuta as dificuldades, a gente às vezes fica indignado com a injustiça, com os erros, com as soberbas de alguns poderosos,
né? Com a forma com que se agride, a falta de gentileza, a falta no tato. Diante de uma pandemia, as notícias estão tão pesadas, em vez de nos unirmos, como aquela turma lá que resolveu rezar para que melhorasse aquele ambiente daquele bairro, em vez de nós nos unirmos em prece, em esperança, refletindo Cristo em nós, melhorando a esfera, nós já sabemos que nosso pensamento gera magnetismo. E aí a nossa consciência, nós passamos quantas horas do nosso dia só dando razão e vazão a coisas negativas e ruins. A quem nós temos aliviado e feito alegria de verdade sem interesse? Né? A melhor e maior alegria que nós temos é quando nós auxiliamos alguém que a gente não conhece, que ninguém viu, só a gente. Neste momento a gente é feliz de verdade. Neste momento nós estamos sendo os grandes autores da grande obra da nossa vida, que é limpar as nossas mazelas e acender a luz do Cristo em nós. Então, eu acho que essas três questões, né, elas falam muito hoje sobre qual é a nossa obra, o que nós estamos escrevendo, o que nós estamos desenhando, o que nós estamos cantando. Em tudo, nós deixamos uma mensagem. O que nós estamos obrigando as pessoas a consumir do que nós estamos produzindo. Com o nome de trabalho, com o nome de arte, com o nome de família, usando vários nomes. Né? O que nós estamos produzindo para a sociedade e para a humanidade. Né? Tem uma perguntinha aqui, Denise. Pode ser agora? Pode. A Gislene Sader. Denise, estou aprendendo muito. Eu hoje, pensando em todo este estudo, estou aqui pensando que muitas vezes eu fiz muitas brincadeiras com as pessoas. Hoje vejo que magoei muitas pessoas. Me arrependo. Você acha que pagarei muito por isso? A consciência. Gente, Deus é misericordioso. Jesus é misericordioso. E tem uma coisa no livro Céu e Inferno que ele fala muito pra gente, que os amigos espirituais falam muito o seguinte: quando nós ignoramos, quando a gente não tem a consciência do que estava causando, ele tem um peso menor do que quando nós friamente articulamos e manipulamos para humilhar o outro. Então, quando a gente faz por ignorar, né, porque acha que só está divertindo e que está brincando, a gente vai pagar, a gente vai colher um fruto, mas a caridade cobre milhões de pecados. Nenhum de nós, dizem os amigos espirituais, daríamos conta de pagar todo o mal que nós fizemos. Mas a caridade com que nós possamos desenvolver e fazer, ela vai limpando. Nós pagamos este momento que estamos vivendo de transição. Isso tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que se nós tivermos a alegria da caridade, de melhorar as nossas dificuldades e fazer o máximo de bem ao próximo, isso será resgatado para nós como 100 vezes mais. Cada caridade que a gente fizer vai valer muito mais. Neste momento aflitivo do planeta. É um momento, como trabalhadores da última hora, nós estamos sendo convidados a nos limpar e nos renovar em Cristo, fazendo bem ao próximo, para nos livrarmos de quem. Agora, tem uma coisa muito interessante: ninguém pode falar para o outro o que ele vai pagar ou não. Nós não conhecemos as vidas passadas. A minha pode estar muito mais suja que a sua, que me perguntou. Então, na verdade, nós não temos. O véu do esquecimento é uma bênção. Agora, vou contar, não é para todo mundo desesperar e não assistir o estudo semana que vem não, tá, gente? Tudo aquilo que nos é revelado, todo conhecimento que nós adquirimos, nós somos responsáveis, a partir daquele momento, de usar isso para o bem. Então, o convite é que nós possamos fazer toda a caridade. A misericórdia divina é enorme. A misericórdia de Deus conosco é enorme. Então,
Agora, os corações endurecidos, a intenção, aquele ardiloso, aquele que manipula, aquele que friamente derruba o outro, é muito sério. E lembra aqui na questão 905, quando fala da obra da pessoa, que ela escreve muito bem, faz tudo muito bonito, mas ela não pratica, é mais grave ainda. Aquele intelectual que tem a fórmula para descobrir um remédio e que não solta porque ele está esperando para ganhar mais dinheiro, aquele dono do laboratório que sabe que tem um remédio e ele guarda ou ele muda o nome para cobrar mais caro, e isso dificulta a vida de muitos. Meus irmãos, só Jesus. Mas no livro, né, Céu e Inferno, por isso que eu estava comentando, a forma como as pessoas viveram quando elas desencarnaram no plano espiritual, a cada uma foi dito mais ou menos como seria a próxima reencarnação. Surpreendentemente, alguns que fizeram um mal enorme tinham novos resgates muito mais leves do que os outros, porque foi dito a eles, foi manipulado, você desejou o mal, foi por prazer, para derrubar o outro, para ter mais, para ficar com mais. Aquele que faz no estovo, sem pensar, sem intenção, gente, Deus, a espiritualidade, a lei divina, lei de justiça, amor e caridade, ela trabalha na essência do bem. Esse verniz material, esses disfarces sociais que nós usamos, ele não existe no plano espiritual. Por isso que a gente estava falando que os obsessores e os desafetos, quando nós estamos sintonizados no bem, eles não entram na frequência e não vão conseguir nos pegar. Porque nós não baixamos a frequência. O que é baixar a frequência? Ter inveja, ficar com raiva, querer muito só as coisas materiais, não conseguir, querer divertir, não conseguir entender que nós estamos parados reclamando de tudo, dentro de uma casa, sem faltar comida, sem faltar dinheiro, enquanto a maioria está faltando tudo. Às vezes, tudo que a gente pode fazer é dar uma acolhida, é falar um oi, é passar um zap. Em vez de ficar olhando e mandando ironias, vamos perguntar a alguém que a gente não conversa há muito tempo, como que você está? Estou com saudade, vai um abraço aqui, só passando para te dizer um oi. Naquele momento, às vezes, a pessoa estava super triste, ninguém lembrou dela. Então, o nosso papel, nós não temos que ficar preocupados. Agora, o que a nossa irmã perguntou é muito sério. Né? Eu fiz e eu vi que eu magoei, que eu brinquei. Mas o negócio é o seguinte, agora que nós temos o conhecimento, a gente não faz mais. Aquele irmão a quem a gente pode ter feito algum mal, o que a gente vai fazer? Qual o bem que eu posso fazer para reparar? Porque pedir desculpa, muitas vezes, é a mesma coisa de falar eu te amo. Né? Virou banal, ficou piegas, e na maioria das vezes a gente faz só por obrigação. O sentimento vale mais. Às vezes você não precisa pedir desculpa, mas você pode conversar com a pessoa. Você pode sim pedir desculpa se for de coração. Porque perdoar, muitas vezes, é voltar a conversar, é falar um oi, é lembrar aquela pessoa que você conversou, agrediu, falou, olha, você foi bacana na minha vida, desculpa, eu pisei na bola, mas, perdão, porque eu era muito ignorante, hoje eu não faria isso não. Mas sabe o que é? Porque eu te admirava. Isto é uma forma da gente reparar já. Desejar o bem, rezar para essas pessoas, mostrar para essas pessoas que ela tem qualidade que a gente vê. Né? Isso é uma forma de pedir desculpa. Valorizar, melhorar a autoestima daquilo que a gente abaixou a autoestima dela em algum momento. Né? Reparar todo mal com bem. Sempre, em qualquer situação. Como é que tá aí? Bom, 907 já é da perfeição moral, paixões. Vamos deixar para semana que vem? Tem 1h20. Podemos, né? Então, comentários? sim. Vamos aos comentários então, Denise. O seu Valdir disse, mais uma noite de aprendizagem e agradecimento a esta equipe maravilhosa. Deus os abençoe hoje e sempre. A Eura, boa noite todos irmãos fraternos.
E a Cibele, em resposta à pergunta dela sobre cremação, ela disse muito esclarecedor, muito obrigada pela orientação. Eu que agradeço a confiança de você nos fazer essa pergunta, né? Passei a semana inteira estudando, tinha muito mais coisas para falar, mas como é importante, Cibele, porque na verdade nós estamos trocando informações, né? Ninguém está aqui ensinando nada para ninguém. A gente troca informações e vamos vivendo aí, trocando experiência e um ajudando o outro. A Gislene também, obrigada, Denise. E a dona Neuza, como diz um ditado, vivendo e aprendendo. Apesar da idade, ainda estou aprendendo e muito. E isso agradeço a vocês, a toda a equipe FEAC. Gratidão. Nós é que estamos aprendendo, né? Beijo, dona Neuza. Ô Denise, na relação lá da cremação, você fala muito em apego material, a coisas. E quando o apego é a pessoas? Nossa Senhora! Ó, foi uma excelente pergunta, Carol. Isso é muito sério, gente. Nós estamos vivendo uma época muito complicada, né? De agressão de pessoas, um infanticídio, tá uma coisa horrorosa, né? E é o seguinte, é muito sério, o apego é a tudo. Porque, na verdade, o que acontece? O sentimento, quando a gente gosta de alguém realmente, a gente respeita, né? Às vezes, assim, uma sensação de ciúme. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque o limiar é muito tênue, para que isso não passe da medida e a gente não seja, não escravize o outro e a gente sofre, né? Mas o que é muito sério, a questão do apego é muito pesado, gente, quando a gente fala em apego, quando é uma mãe que enterra um filho, né? É muito complicado você falar no apego. Agora, o amor, mesmo de uma mãe que ama o filho, Sr. Valdir tem uma história linda para nos contar a respeito disso. A firmeza que Sr. Valdir conta da sua filha que desencarnou, jovem, linda, né? E a fé que ele tem é tão grande que ela estaria bem amparada, que ele é para a gente um exemplo de vivência disso, né? O apego, gente, nós temos uma ideia muito... É difícil a gente falar assim errada, porque nós todos somos muito imperfeitos para falar que o outro está errado. Nós estamos em aprendizado e em evolução. O apego não é amor. Apego não é amar. Não é amar. Porque, na verdade, tem um livro na Era dos Espíritos, do Luiz Sérgio, em que ele conta que uma mulher, uma senhora de meia idade, normal, vida normal, desencarnou. E na rua, o pessoal, como era a rua, todo mundo era muito amigo, o pessoal começou a falar que ela era santa, e começou a rezar e pedir coisa por ela, e o povo não esquecia, só falava dela o tempo inteiro. E aí, numa determinada oportunidade, este espírito, no plano espiritual, pediu, pelo amor de Deus, que alguém pudesse com ela, que ela queria mandar uma mensagem, através de uma psicografia, porque ela não aguentava mais tanto sofrimento. E na psicografia, ela falava, não sou a santa que vocês pensam, não adianta vocês ficar rezando, eu sou um espírito também, como a maioria é imperfeito, estou em evolução, eu era feliz aí, eu sou feliz aqui, mas vocês, não sou santa, não adianta vocês ficarem rezando e pedindo as coisas, na medida do possível, quando vocês sofrem, choram, tudo que vocês sentem me perturba tremendamente aqui no plano espiritual. Então, quando nós choramos, sofremos, né? Gente, chorar de saudade, a lágrima que alivia, saudade quem deixa pra gente é quem nos ensinou o amor, saudade é coisa boa. A gente chora de saudade, chorar de desespero, porque nós não entregamos com amor os nossos amores para a vida verdadeira que Deus criou e Jesus ampara. Neste momento, nós estamos querendo ter posse e propriedade, nem do nosso corpo nós temos. Se nós amamos de verdade, nós precisamos ficar firme para que aquele irmão que já está passando por um processo
complicado que é o desenlace do corpo. E nós, pensando só no nosso sentimento, com egoísmo com o nosso sentimento, que a nossa saudade, a nossa dor, nós mandamos essa aflição e a situação de desligamento desse nosso irmão é muito mais sofrida. Se nós amamos, entreguemos com amor os nossos amores. E olha, vocês vão falar assim, você nunca perdeu ninguém. Eu tinha muito medo que acontecesse com alguém perto de mim e eu não saberia qual seria a minha reação. E quando minha mãe desencarnou, minha irmã está aqui do meu lado, ela sabe. Eu ia nos momentos finais que foram muito tristes, eu ia no hospital e fazia questão de rezar em voz alta, dizendo a ela, vá em paz, você cumpriu sua missão, você deixou 4 barangão feiosos aqui, tá todo mundo bem, fique em paz, tem certeza que agora você vai encontrar sua mãe querida, seus irmãos, fique bem, esteja bem, eu tenho certeza que a equipe do Dr. Pedro Luiz e Mestre Jesus vai te amparar. Eu rezava isso para ela todos os dias. E na hora H que ela desencarnou, eu fiz a mesma coisa. Então, por quê? Eu tenho uma prima muito querida, que eu amo muito, casada com um primo nosso. O filho dela desencarna aos 2 anos. Menino lindo, muito desejado, muito amado, muito cuidado. E o seu processo era de 2 anos. E no velório desse menino, desse nosso priminho, a mãe dele me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. Ela se manteve em extremo equilíbrio para que a passagem dele não fosse sofrida no plano espiritual. Muitas pessoas, às vezes distorcem e falam, é porque está negando, é porque... Não, gente, isso é amor. Ela se conteve na sua dor de saudade, para que neste momento de transição e desligamento, ele fosse desligado sem vibrações pesadas e negativas. Isso é amor. Então, não é fácil, mas nós somos tão egoístas que nós queremos a pessoa perto da gente sem a menor condição. O sofrimento, a dificuldade, não é para nós que estamos aqui, não. É o nosso irmão que está começando aquele processo de desenlace, de se encontrar. Neste momento, gente, no momento do nosso desencarne, quando nós passamos para o outro lado, para o plano espiritual, que é a vida verdadeira, neste exato momento, nós estamos com a nossa verdade. A máscara cai, o corpo vai para a terra, mas o espírito fica. A nossa vida fica, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo que nós sabemos, tudo que nós vivemos. Nós achamos que o sentimento, a inteligência está no cérebro, está no coração, não. São órgãos de ferramenta que servem de instrumento para a manifestação do nosso espírito. Então, na hora que nossos irmãos desenlaçam, qual que nós devemos fazer? Gente, chorar de saudade é super saudável. Passar pelo luto dói, é saudável, é normal. Mas entender que a dor vai passar, que nossos irmãos não estão desamparados e o que nós estamos fazendo está levando mais dor, mais aflição, está ajudando aquele nosso irmão que nós falamos que amamos, ou nós estamos colocando a situação dele numa situação mais aflitiva. Neste momento é que a gente pode entender, gente, quem somos nós para falar da dor do outro? Na verdade, quando Jesus disse, a felicidade não é desse reino, é porque este momento é um momento de muita dor. É um momento muito difícil, mas ele pode ser uma dor de saudade, uma dor de prece, uma dor de esperança, uma dor de luz. Ele vai doer, a gente vai passar pelo luto. Nós estamos passando por ansiedade, angústia, A gente está vivendo o luto de uma vida sem rumo, sem saber o que vai acontecer, se nossos empregos vão durar, se essa sociedade vai aguentar quanto tempo, que pelo amor de Deus, algum de nós, quem será que vai pegar? Será que não vai pegar? Será que vai chegar o remédio? Então, este momento também é um luto. A gente perdeu uma história que estava rodando solta. Mas como a gente está conduzindo isso agora?
Então, o apego, igual a Carol nos perguntou, ele é muito sério. A saudade é saudável. A saudade, gente, só deixa saudade quem deixou amor, quem deixou coisas boas. A saudade é o chorar, é muito bonito. Olha, recebe o meu abraço. As lágrimas de saudade lavam a alma. Este abraço chega no plano espiritual. Olha, até os nossos irmãos suicidas, que passam por um processo de imenso desequilíbrio e dor, quando um ente querido reza por ele, ele tem uma faísca de alívio numa prece. Divaldo conta que ele rezava pelos irmãos que tinham suicidado, que antes isso era divulgado, né? Ele pegava no jornal e lia no prontuário e rezava por eles todos. Um deles o socorreu, o auxiliou em uma situação de muito conflito. E ele falou, quem é você? Eu não te conheço. Ele falou assim, você rezava por mim. Eu era um espírito suicida. E eu sentia um extremo alívio quando você rezava por mim. E todas as histórias relatadas pelos amigos, irmãos espirituais, na obra Memórias de um Suicida, várias outras obras, eles contam do alívio de uma prece. Quanto mais um ente querido nosso, que chegando o seu momento de partir, também com saudade, com aflição, com insegurança, porque apesar de nós já termos passado por esse processo várias vezes, que todos nós já desencarnamos muitas vezes, isso nos dá insegurança pelo véu do esquecimento, pelo esse desconhecimento. Mas, justamente por este processo, é que nós temos que, se amamos alguém, temos que querer o melhor para ele. Em todas as esferas. Acreditar que Deus não desampara. Né? E podemos mandar e enviar. O livro Violetas na Janela, ele é um retrato muito singelo, né? Puro, do que é mandar um amor para alguém, né? Então, dar esse alívio, mandar um abraço, né? É muito bacana esse processo. Então, o desapego, gente, quando a gente fala nos desapegos, muitas pessoas desesperam. Só o último caso, eu juro, para encerrar. No livro Céu e Inferno, uma mãe, ela tinha 3 filhos e desencarna um. E ela, desesperada, que não ia aguentar viver sem o amor daquele filho, suicida. No plano espiritual, quando, pela rebeldia dela de não ter aceitação e não ter cuidado dos outros filhos que ela desistiu, o filho já estava numa esfera espiritual maravilhosa, ele já estava bem. Ela não tinha permissão de ver o filho porque ela não aceitou os desígnios de Deus e abandonou os outros 2 filhos. Então, neste caso, ela aumentou a sua dívida, passa quem suicida por um motivo, pelo mesmo motivo, onde quem é aguçado vai passar pela mesma provação. E aí distanciou por não aceitar. E o filho, né, que ele voltaria como neto dela, e ela cuidaria desse neto. Então, este apego não é amor. Né? Que a gente vai precisar entender que conforme nós vamos tendo empatia, ajudando de verdade, amando o outro ser humano, seja ele quem for, em que situação for, nós vamos nos libertando. E essas dores, a gente passa a ter uma compreensão maior. E aí a gente mostra um grau de elevação maior. Bem? Então é isso aí. Aí semana que vem, então, a gente continua no 12º capítulo da Perfeição Moral, Paixões. Isso aí. Vamos fazer. Alguém quer fazer a prece? Denise. Vamos lá, gente. Nossa, primeiramente, antes da prece, agradecer a cada irmão, a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, ao Mestre Jesus, e a todos que têm pacientemente conosco, né, nos amparado aqui, fazendo esse reforço, esse padrão vibratório tão interessante, tão importante para todos nós. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que mais uma vez, no estudo desse Evangelho, no estudo do Livro dos Espíritos, encontramos as vibrações do Teu amor. Mestre, que cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, possamos corajosamente pedir força para enfrentarmos
todos os dias as novas oportunidades de termos escolhas e pensamentos melhores, ações de amor, laços do verdadeiro Cristo em nós. Mestre, que tenhamos a esperança e a alegria que, como as estrelas pintam e bordam o céu, é o teu amor nos mostrando que está lá. Que cada um de nós tenhamos a esperança para nunca desistir. Que Deus possa abraçar todos os nossos irmãos desencarnados e reencarnados neste nosso planeta, para que possamos trabalhar com bons pensamentos, trabalhar com um coração de esperança, que possamos mais descobrir flores, paisagens, sentimentos, o vento, a natureza, imaginarmos esse sol queimando todos esses vírus, levando para dentro dessa terra tudo que é negativo, tudo que é medo, tudo que é insegurança, trazendo na brisa do mar o vento que renova a alegria nos nossos corações e a certeza de que nunca estamos sozinhos, que o Cristo não nos desampara. Fortalece, Senhor, os nossos irmãos, todos nós reencarnados, para que os nossos irmãozinhos desencarnados encontrem luz e não mais pensamentos de tristeza e desânimo. Nos fortalece com o teu sol, Senhor, na luz e no amor que nunca nos desampara. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Dr. Pedro Luiz. Obrigada a cada um dos nossos mentores. Obrigada, meu Pai, a toda a luz do bem que trabalha por nós. Que assim seja. Que assim seja.